Um agricultor estava perdendo a sua plantação em virtude de uma praga. Ao consultar um especialista, foi orientado para que pulverizasse uma vez ao dia uma determinada quantidade de um certo produto todos os dias da seguinte maneira: primeiro dia, 1 litro do produto; segundo dia, 1,2 litros; terceiro dia, 1,4 litros; quarto dia, 1,6 litros e assim sucessivamente. Sabendo-se que o total de produto pulverizado foi de 63 litros, o número de dias de duração desse tratamento nessa plantação foi de... Então, a gente tem aqui que no primeiro dia foi pulverizado 1 litro do produto. Eu vou dizer, então, que na minha sequência, o A1, o primeiro termo, é a quantidade de litros pulverizados no primeiro dia, que é 1. Já no segundo dia, foram pulverizados 1,2 litros. Então, vou dizer que o A2 é 1,2. Já no terceiro dia, foram pulverizados 1,4 litros. E no quarto dia, que eu vou chamar de A4, foram pulverizados 1,6 litros. O primeiro passo nessa questão é entender o que essa sequência tem de interessante. Podemos perceber aqui que do A1 para o A2, eu somei 0,2 litros do produto. Já do A2 para o A3, eu também somei 0,2 litros do produto. E do A3 para o A4 também. Então, essa sequência é uma PA, cujo primeiro termo é a quantidade de litros despejados no primeiro dia, 1 litro, e a razão dessa PA é quanto que está somando, né, de um termo para o próximo, 0,2 litros. O que ele disse foi que o total de produto pulverizado foi de 63 litros. Quando ele diz total de produto pulverizado, o que seria esse 63? Seria o que ele usou no primeiro dia, somado com o que ele usou no segundo dia, somado com o que ele usou no terceiro dia, somado com o que ele usou no quarto dia e assim por diante. Ou seja, o que eu sei aqui é que a soma do que ele usou em N dias é um total de 63 litros. O que ele quer saber é o número de dias, ou seja, o valor do N, para que a soma dos termos dessa PA seja 63. A fórmula para calcular a soma de N termos de uma PA é o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. O problema é que a gente sabe o resultado da soma, a gente sabe quem é o primeiro termo, mas a gente não sabe quem é o enésimo termo e não sabe também quantos são os termos dessa PA, que é o que a gente quer saber, né? O número de dias, o valor do N. Como a gente quer saber o valor do N, um jeito legal de começar é usando a fórmula do AN. Eu sei que numa PA, o AN é sempre o A1, mais N menos 1 vezes R. Então, quem é o AN nessa PA? Seria o primeiro termo dessa PA, 1, mais o número de termos dessa PA, sei quantos são? Não, então vou deixar N mesmo, menos 1, vezes a razão dessa PA, que é 0,2. Então, o meu AN vai ficar 1 mais, como não tenho como resolver o que está dentro dos parênteses, eu vou fazer a distributiva, N vezes 0,2 dá 0,2N, menos 1 vezes 0,2 dá menos 0,2. Então, meu AN vai ficar 1 menos 0,2, que dá 0,8, mais 0,2N. Quanto dá isso? Não sei. Eu só sei que eu vou substituir o meu AN da fórmula por 0,8 mais 0,2N. E vou substituir o restante também. Eu sei que o resultado do SN é 63. Eu sei que o A1, a quantidade de litros no primeiro dia, foi 1. Eu sei que o AN, segundo o que eu acabei de calcular, é sempre 0,8
mais 0,2n, e n é quem eu quero descobrir. 1 com mais 0,8 dá 1,8. Aqui a gente pode fazer distributiva, já que a gente não consegue resolver o que está dentro dos parênteses, então eu vou fazer 0,8 vezes n, que dá 1,8n, mais 0,2n vezes n, que dá 0,2n ao quadrado. Agora eu vou dividir tudo isso por 2. Nota que esse sobre 2 é denominador tanto do 1,8n quanto do 0,2n ao quadrado. Então, se eu for simplificar, eu tenho que simplificar todo mundo. Eu tenho que simplificar tanto 1,8 quanto o 0,2 por 2. 1,8 dividido por 2 dá 0,9 e 0,2 dividido por 2 dá 0,1. 2 dividido por 2 é 1. Eu posso trazer esse 63 para o lado direito para ficar todo mundo igual a 0 e organizar. Então, vou colocar na ordem bonitinho para poder fazer o Bhaskara depois. Vai ficar 0,1n ao quadrado mais 0,9n menos 63 igual a 0. Eu posso deixar desse jeito? Posso, porém, aqui eu tenho números decimais. Na hora de fazer o Bhaskara vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se eu quiser facilitar a minha vida, eu posso pegar essa equação toda e multiplicar ela por 10 dos dois lados. E aí, eu vou deixar de ter números decimais. 0 vezes 10 continua sendo 0. 0,1 vezes 10 vai andar uma casinha com a vírgula, vai ficar 1n ao quadrado, ou seja, n ao quadrado. 0,9 vezes 1 vai andar uma casinha também, vai ficar 9n. E 63 vezes 10 vai dar 630. Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. O meu a, que quem multiplica n ao quadrado, é 1, né? Quando não tem nada, é 1n ao quadrado. O meu b, que quem multiplica o n sozinho, é 9. E o meu c, é o termo independente, é menos 630. Agora, eu vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver isso. Eu sei que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta vai ficar o valor do b, que é 9 ao quadrado, menos 4 vezes o meu a, vezes o meu c. Ou seja, delta vai ser 9 ao quadrado, que é 81, menos 4 vezes menos 630 vai dar mais 2.520. Esses 2.520 somado com 81 dá 2.601. E aí, o meu n, para encontrar, eu vou usar o restante da fórmula de Bhaskara, que é que x é menos b mais ou menos a raiz do delta calculado dividido por 2 vezes a. Aqui não é x, né? É n. Então, meu n vai ficar menos o b, ou seja, menos o 9, mais ou menos a raiz do delta, que é 2.601, dividido por 2 vezes o meu a, que é 1. Para resolver isso, eu vou precisar calcular a raiz de 2.601. Uma das maneiras é a gente fatorar o 2.601. Dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos dá 9, né? Então, se a soma dos algarismos dá 9 é um número divisível por 3, que vai dar 867, que dá para dividir por 3 de novo, porque a soma dos algarismos dá 21, que dá 289. 289 é 17 ao quadrado, então dá para dividir por 17, que é 17, que por 17 dá 1. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o próprio 3, vezes a raiz quadrada de 17 ao quadrado, que é o próprio 17. Ou seja, a raiz quadrada de 2.601 é 3 vezes 17, que dá 51. Agora, vai ser mais 51, vai ser menos 51. O que é n? N é o número de dias. Se n é o número de dias, n pode ser negativo? Não. Então, a gente vai ter que fazer mais. Menos 9 mais 51 dá 42. E 42 dividido por 2 dá 21. Então, eu preciso de 21 dias para gastar todo esse produto. Letra A.